Silvio Romero foi um dos mais importantes críticos naturalistas da geração de 1870 para a literatura brasileira. Além de crítico, também era filósofo, jornalista, advogado, cientista político e foi professor no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Estudou na Faculdade de Direito do Recife e, no segundo ano do curso, começou a atuar na área jornalística em Pernambuco, colaborando como poeta, ensaísta e crítico. Silvio Romero também ingressou na política como deputado no governo de Campos Salles e depois como deputado federal pelo estado de Sergipe. Publicou obras fundamentais para a história literária como Contos Populares do Brasil, que foi a primeira grande obra etnográfica brasileira, e Estudos sobre a Poesia Popular do Brasil. Nasceu na cidade de Lagarto, Sergipe, em 21 de abril de 1851 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de julho de 1914. Em busca de uma afirmação da autonomia e soberania da nação brasileira por meio da literatura nacional, com obras e autores originais, a história literária surgiu no século XIX e se aproximou dos métodos das ciências naturais, adotando assim bases científicas e objetivas. Silvio Romero formou ao lado de Tobias Barreto a Escola do Recife, que foi um movimento intelectual que introduziu o evolucionismo, o naturalismo e o cientificismo. Tomando as obras como documento, que revelavam a noção de raça, miscigenação e a natureza tropical como fatores nacionalizantes, ou seja, atrelando as origens da literatura nacional a estes fatores, o enfoque da literatura e cultura no século XIX tornou-se uma visão histórico-social com a adoção do naturalismo. Os críticos abordavam o texto como reflexo de condições sociais e naturais. Silvio Romero procurou aproximar a crítica e a história, atribuindo à crítica uma missão de contribuir para a construção da nacionalidade. Portanto, a crítica de Silvio Romero tinha como base o critério da ciência, a etnografia, a história e a sociologia. Segundo Romero, a literatura brasileira se afirmaria a partir de Gregório de Matos, por ser o primeiro escritor a mostrar em suas obras a formação psicológica e os efeitos da mestiçagem. Se dá a partir disso o critério de valor que aponta a diferenciação nacional. Ao contrário, em relação a Gregório de Matos, Silvio Romero fez duras críticas a Machado de Assis, que por meio de obras como Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas, ironizava os ideais naturalistas, algo que irritou profundamente o crítico polemista, que afirmava existir um afastamento das questões políticos-sociais e a ausência de representação do meio nas obras de Machado. Civilização e processo foram os lemas do movimento. As ideias naturalistas, positivistas e evolucionistas foram adotadas a partir de 1870 pelos letrados brasileiros, que buscavam um ideário modernizante, rompendo assim com o tradicional, com o pensamento religioso e com a coroa portuguesa. Na segunda metade do século XIX, Silvio Romero e a Escola de Recife marcaram um momento de transição da oralidade para a escrita, fortalecendo assim as instituições burocráticas e o distanciamento do Estado com a Igreja. O movimento intelectual da geração de 1870 possui um sentimento reformista e há a crítica como missão que vai além de identificar a identidade nacional da literatura, porque é, sobretudo, uma intervenção política. Silvio Romero nos mostra a história de um escritor que está sempre em combate e em conflito com o status quo. Através deste movimento, buscaram intervir nas transformações históricas do país, resultando na abolição da escravatura e na proclamação da República. A imprensa teve um papel importante como meio para exercer a crítica literária e também para divulgar as ideias naturalistas.
Só após a virada do século, com as mudanças no papel da literatura e da crítica, que a literatura no seu sentido estrito se tornou a missão dos críticos da geração de 1870, deixando de lado o combate dos escritores pela busca da afirmação da identidade nacional. A partir deste momento, Silvio Romero e os outros críticos fundaram a Academia de Letras em 1897. Silvio Romero também foi um dos primeiros grandes folcloristas do século XIX, trazendo a cultura popular como forma autêntica do povo brasileiro. Romero ainda reuniu e registrou uma compilação de contos populares de várias regiões do Brasil. Comparou as formas em que eram compostos esses contos populares, afirmando que essa seria a verdadeira expressão da alma do povo. Esses e outros registros realizados pelo crítico contribuiu para o resgate da história que poderia ter sido perdida com o tempo.